E aí, pessoal, tudo bem? No programa de hoje nós vamos falar de um concurso muito bacana que vai acontecer no estado de São Paulo, concurso da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. E esse concurso também tem prova discursiva. Há uma porção de informações importantes que você precisa estar atento, principalmente aquelas que aparecem no edital, são sempre direcionadas para a prova, direcionadas para aquele certame. Tem que ficar de olho, tem que dar uma olhadinha naquilo, porque vai te ajudar a entender como se comportar na prova discursiva. Essa, por exemplo, tem um número de linhas diferente daquilo que a maioria dos concursos costuma cobrar. Nesse concurso serão apenas 20 linhas, não 30, como geralmente são, e há um número mínimo de linhas também a ser atendido. Vamos dar uma olhadinha ali nas informações importantes do edital que eu separei para a gente conversar aqui no programa de hoje, vamos lá? Então, olha só que bacana, estamos falando aí do que cai na prova discursiva do concurso da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do estado de São Paulo, estado onde eu nasci, estado porque eu tenho um enorme carinho, adoro passear na Avenida Paulista. E para esse concurso, o que você precisa saber sobre a prova discursiva? Alguns diferenciais em relação à maioria das provas. Primeiro, que a prova dissertativa, esse é o nome que aparece lá no edital, ela é classificatória. Professor, o que significa uma prova ser classificatória? E o que difere das outras provas? Geralmente as provas são eliminatórias e classificatórias. Fazia tempo que eu não vi uma prova apenas classificatória. Isso significa que não há nota mínima a ser alcançada em relação à parte dissertativa. As notas sempre se somam, parte objetiva, parte discursiva, dissertativa. Então, você vai redigir um texto e a nota atribuída a esse texto vai se somar à pontuação alcançada na parte objetiva. Não há um mínimo a ser alcançado. É isso que a gente entende por uma prova apenas classificatória. Mas não é só isso, tem mais coisa importante ali para a gente ver. Olha só, não são todos os cargos, há uma porção de cargos aí com vagas abertas nesse concurso, mas apenas quem está inscrito para assistente agropecuário, assistente técnico de pesquisa científica e tecnológica e técnico de apoio à pesquisa científica e tecnológica que tem prova dissertativa. São todos cargos de nível médio. Esse concurso tem cargo para fundamental, médio e superior. Tem uma porção, como eu falei, uma porção de vagas abertas aí na Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Mas tem mais informações bem pontuais sobre a dissertativa, sobre a discursiva, olha só. Então, a gente também tem que estar muito atento, porque a prova vai valer no máximo 20 pontos, então você pode... Professor, eu posso tirar 0 nessa prova? Pode, mas o máximo que você pontua na dissertativa é 20 pontos, né? São 20 pontos. Segundo o edital, um texto dissertativo argumentativo, não se esqueça, textos dissertativo argumentativos são textos em que você se posiciona sobre alguma coisa, mas esse posicionamento precisa ser justificado. Seja a justificativa consequência de argumentos pessoais, desde que válidos, sólidos, ou argumentos externos, que podem ser dados estatísticos, autoridade, alusão histórica, consenso. Então tem que ficar bem atento em relação à justificativa do posicionamento adotado por você. Já adianto que o mais interessante será você usar conhecimento específico, então nada de argumento consensual. A gente vai usar o que se chama argumento de autoridade. Por que eu estou dizendo isso? Porque o tema do seu texto está de acordo com os conhecimentos específicos já apresentados no edital. Olha só, são duas as possibilidades, segundo o edital, de prova, né? Ou você vai receber um tema escolhido pela banca, ou ainda uma situação problema. O que muda aqui nessa questão? Quando você recebe um tema para escrever, é um assunto que pode ser bastante diversificado, pode ser amplo, qualquer coisa pode aparecer ali quando você recebe um tema para escrever. Eu te dou normalmente uma frase ou um fragmento de texto e dali você desenvolve a ideia. Agora, quando você recebe uma situação problema, você tem uma construção, né, de circunstância hipotética e a solução para essa situação ela está descrita em algum conhecimento prévio. Segundo o próprio edital, conhecimentos específicos do cargo. Então, quando você observa lá
elaborar a distribuição das questões na prova, quantas questões de português, quantas de informática, atualidades, enfim, várias colocações são feitas, há sempre conhecimentos específicos que são pertinentes a cada cargo. O tema, seja ele escolhido pela banca ou seja ele uma situação hipotética, um tema, uma situação problema, sempre voltado para conhecimentos específicos. O que faz a diferença aqui? A correção do conceito. Então, se você escolheu, e não importa, aí se você está desenvolvendo um tema ou resolvendo uma situação hipotética, a correção dos conceitos é o que faz a grande diferença. Então, você tem que ter certeza, você tem que estar muito convencido, muito convicto daquilo que está colocando no texto, porque vai fazer muita diferença na hora de corrigir. Aliás, os critérios de correção também estão ali no edital e é bem bacana você estar ciente deles, porque entende como o seu texto vai ser corrigido, sabe como se portar diante do texto. Eu sei como produzir o meu texto quando eu entendo como o meu corretor vai olhar para ele. Não se esqueça também de que esta prova tem, no mínimo, tem uma exigência de linhas, no mínimo 10, no máximo 20 linhas. E não há necessidade de se atribuir ao texto produzido um título. Título dificilmente aparece nas provas de redação dos concursos. Vamos dar uma olhadinha ali para a gente finalizar essa conversa nos critérios de correção. Olha só, o edital já trouxe para nós como a prova dissertativa vai ser pontuada. Então, são 4 critérios a serem observados no seu texto. 0 a 6 pontos serão atribuídos única e exclusivamente ao conhecimento do tema. Isso é importante, tá? O conhecimento do tema também diz respeito à correção em relação aos conceitos que você está apresentando. Então, o que o corretor está vendo? Se você sabe do que você está falando, fique bem atento a isso. Mais 5 pontos são possíveis em relação à coesão e coerência das ideias, clareza da exposição e estrutura textual. Texto dissertativo argumentativo, introdução, desenvolvimento, conclusão. Apresenta a questão a ser discutida e o seu ponto de vista já no início. Desenvolve o texto apresentando, colocando ali as justificativas todas bem coerentes, bem amarradinhas e finaliza encerrando a discussão. Até 5 pontos especialmente voltados a esses itens. 5 pontos também em relação aos seus conhecimentos de norma padrão. 25% da nota está sendo atribuído à língua portuguesa, então não se permita errar, especialmente aqueles itens que a gente já sabe que são problemáticos para quem vai fazer um concurso. Não pode errar vírgula, não pode errar concordância, não pode errar regência, não pode errar crase e não pode errar o emprego de verbos e pronomes. Fique muito atento a isso. Se você de repente está em dúvida, nem entrei no mérito de acentuação e grafia, porque isso já é como se fosse pré-requisito, você tem que saber. Se você ficar em dúvida em relação à grafia de alguma palavra, substitui, busca um sinônimo, só que não se permite errar. Nós estamos falando de um percentual muito grande na composição da nota, há um conhecimento que é fácil de ser fortalecido, de ser consolidado. Então, não se permita erros normativos, ok? Não separa sujeito e verbo, nem verbo e complemento por vírgula. Essa é uma dica muito preciosa e muita gente ainda insiste em falhar nesse ponto. E, por fim, o último critério, ó, organização coerente e adequada de parágrafos, aí no máximo 4 pontos são destinados a isso. Quando a gente pensa aí na organização coerente, no sentido mesmo de as informações serem sequenciais, e essa adequação está voltada a você entender essa ideia de que uma informação acaba sempre puxando a outra. Quando eu construo um texto, ele precisa ser um texto na sua totalidade. Então, eu preciso perceber ali o começo, o meio e o fim, não fragmentado. Perceber que uma informação dá condição de a outra aparecer. De resto, é só fazer um bom texto, torcer aí para receber uma excelente nota e fazer parte aí do quadro de funcionários que vão integrar a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Um beijo grande para vocês e a gente se vê no próximo programa.